Tivemos a ideia, planejamos a história, criamos os personagens, fizemos a pesquisa necessária, estamos cientes que vamos pesquisar mais durante a história e escolhemos o narrador. Agora podemos começar a escrever. Oi! Meu nome é Vivian e seja bem-vindo ao canal Escreva-me. Este é mais um vídeo da série de como escrever e publicar o seu livro. Agora vamos começar de fato a escrever a nossa história. Já para começo de conversa, não exclua nada. Resumos, fichas, não exclua nada que você fez até agora. Guarde tudo numa pastinha, seja física ou digital, porque pode ser muito útil para frente. Então, Vivian, quais devem ser as primeiras palavras do meu livro? A menos que seja uma história infantil, fuja do Era Uma Vez. Vá direto ao assunto. Comece com algo interessante, talvez uma ação, como se a história já estivesse acontecendo e de repente o leitor caiu no universo ali da história. Vivian, precisa ser assim? Não, mas precisa ser algo interessante. Precisa começar a levantar dúvidas e despertar o interesse do leitor. E para ser bem didática, vamos com exemplos práticos. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Se você já leu, você lembra quais eram os primeiros parágrafos? Esse é um livro para um público mais jovem e eu vou ser bem sincera, quando a Vivian de 8, 9 anos leu, porque eu li antes de sair o filme, ela não gostou. Meu irmão que me indicou o livro, pegou emprestado de um amigo que estava fazendo sucesso na sala dele, e a Vivian, minha mini Vivian, tentou ler e não gostou. Ela parou, largou o livro no primeiro capítulo. Só depois que quando meu irmão precisava devolver o livro que ele me pressionou, aí eu tentei ler e pulei o primeiro capítulo. Aí engatou a história e, convenhamos, né, amo. Como o livro foi um fenômeno, eu vou utilizar ele como o primeiro exemplo. E acrescento que não dá pra agradar todo mundo. O primeiro capítulo não agradou a mini Vivian. E ainda bem que existe o resto do livro. Capítulo 1. O menino que sobreviveu. O senhor e a senhora Dursley, da Rua dos Alfeneiros número 4, se orgulhavam de dizer que eram perfeitamente normais, muito bem, obrigado. Eram as últimas pessoas do mundo que se esperaria que se metessem em alguma coisa estranha ou misteriosa, porque simplesmente não compactuavam com esse tipo de bobagem. Primeiro parágrafo, simples. Aqui você já começa a pensar, quem é esse casal? Por que ele é importante? E como é que se pronuncia esse sobrenome? A Vivian de 9 anos gostou. E ainda mais com esse meu sotaque que eu puxo o R, fica maravilhoso. Por eles serem tão normais, eles não conquistaram a minha Vivian. Mas tem o resto do livro para conquistar. Eu vou passar para o segundo livro da série. A autora já estava com mais experiência, já passou um tempo. Vamos ver como ela começou o livro. Esse também não é mais um livro introdutório que nem o primeiro, então nem tudo é novidade. O pior aniversário. Não era a primeira vez que irrompia uma discussão à mesa do café da manhã na Rua dos Alfeneiros número 4. O Sr. Walter Dursley fora acordado nas primeiras horas da manhã por um pio alto que vinha do quarto de seu sobrinho Harry. Ação. É como se abríssemos o livro e caíssemos nesse universo que já estava acontecendo. Agora vamos fazer um grande pulo e ir direto para o último livro da saga. Quais foram as primeiras palavras do último livro? A ascensão do Lorde das Trevas. Os dois homens se materializaram inesperadamente, a poucos metros de distância, na estreita ruazinha iluminada pelo luar. Por um momento eles ficaram imóveis, as varinhas apontadas para o peito um do outro. Então, reconhecendo-se, guardaram a varinha sob a capa e começaram a andar apressados na mesma direção. Novamente, ação. Direto já desperta dúvidas no leitor. Quem são os dois homens? Que rua é essa? Eles estão com varinhas, então são bruxos. Bruxos bons, bruxos maus? Maia Maria. Você continua lendo para encontrar as respostas. Quem mais começa o livro com uma ação? Eu. As primeiras palavras do meu livro são de uma fala, mas não é um diálogo. Vamos ler. Ô Maia, você vai fazer estrago. Não. Capítulo 1. Roxane Bournier chamou a voz pelo alto-falante e uma jovem se levantou. Sua aparência era comum, exceto pelos cabelos roxos. Ao compará-la com os outros jovens que aguardavam no corredor, parecia bem tranquila. A maioria tentava manter a postura o mais ereta que conseguiam, ao mesmo tempo em que apertavam os dedos, mordiam a boca
e deixavam-se levar por outras manias em uma tentativa de aliviar o nervosismo. Era visível a diferença entre aqueles que gostariam de estar ali, aqueles que temiam tudo aquilo, e outros, como Roxane, que aceitaram há muito tempo a sua falta de escolha. Ela atravessou o corredor em passo firme, ignorando os olhares nervosos, e entrou pela porta metálica ao fim. De cara, nós conhecemos a personagem principal. Tem uma descrição rápida dela, porque esse é apenas o começo. Não tem por que você utilizar todas as informações que você fez na sua ficha de personagem logo de cara. Temos muito tempo para conhecer a personagem principal, não se preocupe. O leitor já se pergunta: quem é Roxane? Onde ela estava? Por que todo mundo estava nervoso? E aonde aquela porta metálica leva? Agora eu vou dar um exemplo a vocês de primeiro parágrafo em primeira pessoa. Jogos Vorazes, outra saga que fez muito sucesso. Quando acordo, o outro lado da cama está frio. Meus dedos se esticam à procura do calor de Prim, mas só encontram a cobertura áspera do colchão. Ela deve ter tido sonhos ruins e pulou para a cama de nossa mãe. É claro que foi isso. Hoje é dia da colheita. De cara você já percebe que o texto é em primeira pessoa. E já detectamos duas personagens, a Prim e a mãe. Mas a melhor parte são as últimas palavras do parágrafo. Hoje é dia da colheita. O que é isso? Por que é importante? Quero saber o que é esse dia. E pronto, a curiosidade foi plantada. O começo do seu livro também vai depender do tipo de público que você tem. O primeiro livro do Harry Potter foi para um público mais infantil. Os outros livros foram para um público de um pouco mais de idade. Mas todos ainda tentam abranger um público de várias idades. Por exemplo, Jogos Vorazes também é para jovens. Agora eu quero usar exemplos da Pendragon. Esse é o livro 3 Desejos, do Julius Brennan, e vejamos como ele começa o seu livro. Capítulo 1, A Lâmpada Mágica. Eu andava pelas ruas da minha cidade em um dia normal. Crianças correndo pela rua, pré-adolescentes de namoricos nas calçadas, jovens ouvindo música e os adultos ocupados. Estava passando em frente a uma loja, a TET. Era uma loja da maior rede relacionada à tecnologia, apesar de vender de tudo. Eletrônicos, brinquedos, eletrodomésticos. Eu costumava passar todos os dias em frente dela, a caminho do colégio. Novamente uma ação. Entramos em um universo onde o narrador já está nos contando uma história, algo que aconteceu com ele, algo de interessante que aconteceu com ele. Por que será que ele está nos contando isso? O que será que aconteceu? E é claro, tem que ter algo interessante acontecendo ali. Ou então você vai perder o leitor. Despertamos a curiosidade no primeiro parágrafo, seja transportando o leitor para uma cena em andamento ou para um universo alternativo. E depois você desenvolve isso. Eu sei que você tá louco para contar pro seu leitor como é esse universo que você criou e dar os mais detalhes possíveis. Mas vai com calma. Temos tempo. Você já conhece a sua história faz tempo, mas o leitor não, o leitor tá conhecendo agora. Se você despejar um monte de detalhe pra cima dele, o leitor vai ficar perdido. Então ele vai precisar voltar e ficar revendo nomes e vai se tornar uma leitura maçante. Como Game of Thrones. É uma história fantástica, maravilhosa, mas você já sai cansado depois de ler 3 páginas. Parece até que malhou. É muito detalhe para prestar atenção. Isso faz com que o livro não seja para todo mundo. O leitor precisa estar disposto. Se você quer uma história assim, não tem problema, de coração. Mas você precisa estar ciente de que seu público vai ser mais específico. E as vendas não vão ser tão boas, principalmente se for o seu primeiro livro. Porque os leitores não te conhecem. As Crônicas de Gelo e Fogo tem o seriado, então as pessoas assistiram a série, se interessaram e fazem um esforço para ler o livro, mesmo que ele seja difícil. Você não vai ter isso, por enquanto. Então, você precisa colocar tudo isso na balança e decidir o que você quer fazer. Se você se sente bem escrevendo desse jeito, só vai, é o seu bebê. Mas se você quer atingir o maior número possível de pessoas, você vai precisar facilitar a vida do leitor e deixar essa leitura mais fácil. Vamos para outro exemplo da editora. Mas antes, gente, olha essa diagramação. Rafael Salles, maravilhoso, foi ele que fez a diagramação do meu livro também. Este livro tem um prólogo, mas eu vou ler o primeiro parágrafo do capítulo mesmo. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre prólogos, se você deve criar um, como criar, não se preocupe. Capítulo 1, Presságio. Era só mais um dia quente de verão em Capri, capital de Enirs, antigo continente sul-americano. Depois de mais uma discussão sem sentido com meu pai, desisti de tentar convencê-lo de que a sua superproteção era um exagero.
Me joguei na cama para aproveitar o pouco que me permitiam de privacidade. Não durou muito. Logo ele entrou com o rosto rubro de raiva. Aqui não somos jogados logo de cara numa ação. O primeiro parágrafo tem uma ação, mas ele começa depois de uma linha. Então você não precisa jogar o seu leitor direto na muvuca. Pode ir com calma para introduzir o seu universo. Pode jogar ele no meio de uma batalha? Pode! Mas vá com calma ou você vai deixar o seu leitor perdido. Imagine literalmente que você está jogando o seu leitor na cena. Se você joga ele numa cena de batalha e tem muitas coisas acontecendo, ele não vai saber para onde olhar, quem que ele deve prestar atenção, quem que é importante, o que ele deve considerar. E ele vai ficar perdido. Dependendo da escrita, vai surgir a curiosidade e o interesse do leitor, mas ele vai ficar meio desnorteado. Você joga o leitor junto com o personagem que está caminhando apressado pela rua, o leitor vai caminhar apressado pela rua junto. Então, o personagem vira numa rua escura e o leitor vai atrás. O personagem está tenso, arfando, com medo, olha se tem alguém seguindo. E o leitor começa também a sentir medo. Será que tem alguém seguindo? Por que tem alguém seguindo? Por que o cara tá tão suspeito? A curiosidade surge e ele quer saber mais o que está acontecendo com aquele personagem. Mas a curiosidade do leitor vai até certo ponto. Se você ficar enrolando e criar 10 páginas nisso, ele vai perder o interesse. Então vá revelando o que está acontecendo. Como eu já falei muita coisa dispersa, eu vou tentar fazer um resumãozinho aqui e recapitular pontos importantes. Começando que o começo do seu livro deve apresentar o personagem principal da sua história. Não precisa ser exatamente no primeiro parágrafo, como em Jogos Vorazes ou Harry Potter, onde o Harry surgiu só depois, mas precisa ser no começo. O leitor precisa saber com quem ele vai se envolver. Descreva o personagem de forma sucinta. Você vai ter muito tempo para apresentar ele ao leitor. Você não precisa já jorrar todas aquelas características que você fez na ficha de personagem. Ele não vai absorver tudo e vai ficar maçante. Mas dê alguma informação, porque o leitor precisa de alguma coisa para imaginar o personagem. Descreva sucintamente para poder focar no envolvimento com o leitor, porque o leitor precisa simpatizar com o seu personagem para que ele continue lendo. O leitor vai precisar querer seguir às pressas junto com o personagem e virar naquela rua escura com ele. Também é interessante apresentar uma espécie de antagonista no começo, não no primeiro parágrafo. E também não precisa ser o vilão da história, tipo o Voldemort. Mas já mostra que o personagem passará por desafios. Na minha história, por exemplo, nos parágrafos seguintes, eu revelo que a personagem está no exército, ela nunca fez nada disso antes, ela foi obrigada a estar lá, e ela nunca esteve perto do perigo. Então você já sabe que ela vai ter um desafio pela frente. Apesar de que o exército não é o vilão da história. Também tome cuidado com a quantidade de personagens que aparecem logo no começo. Eu tive esse problema no meu livro, porque na cena logo em seguinte, ela encontra os líderes do país. São 7 líderes, então são muitos personagens. Então uma alternativa que eu consegui achar para reduzir esse impacto foi arrumar uma desculpa para não estar todo mundo lá. Não estavam os 7 lá. Porque ia ser muita gente para descrever, muita gente falando, mudando e ia ficar muito mais confuso sem necessidade. Não precisava das 7 pessoas ali. Se você precisar colocar alguns personagens ali, que nem eu precisei, uma dica é você ficar retomando as características para ajudar o leitor a fixar. Por exemplo, o personagem João é um velho ranzinza, é o pai da personagem principal. Vá repetindo separadamente as características, tipo, a careca de João refletiu na luz enquanto ele falava, as rugas em sua testa apareciam quando ele se preocupava com a filha. Vá repetindo essas características, não demais, mas isso ajuda o leitor a lembrar quem que ele é. E não simplesmente, o João falou isso do nada numa outra cena e o leitor fica, quem que é João mesmo? Deixa eu voltar. E se você puder diminuir a quantidade de personagens no começo, diminua. Mas eu entendo se não puder. O tom e o ambiente da sua história devem ter uma lógica. Não comece em tom de comédia e termine em um tom de drama psicológico. Escolha o gênero e fique nele. Evolua os seus personagens, não o tom do livro. Por fim, finalize o seu capítulo com algum suspense. Faça o leitor querer ler o segundo capítulo. É ótimo finalizar cenas ao finalizar capítulos. Eu faço parte do time que não para de ler até terminar um capítulo. Mas guarde isso para o meio do livro.
Agora você precisa conquistar o seu leitor. Se ele leu o primeiro capítulo, faça ele querer ler o segundo. Termine com uma cena ou uma frase de impacto. Isso instiga o leitor a continuar. É o famoso, só mais um capítulo. Tem quem prefira escrever o primeiro capítulo por último, de tão importante que ele é. É o primeiro encontro com o futuro mozão. O leitor é o seu mozão. Você precisa conquistá-lo. Se o primeiro encontro for um fiasco, dificilmente você vai conseguir outro. Seja instigante, misterioso, envolvente. Não revele demais, temos tempo. E olha, tudo bem se você não gostar do que você escreveu de primeira. Você está apenas começando a escrever a sua história. Podemos voltar nesse começo depois, sem problema nenhum. Tire a pressão das suas costas e das suas mãos. Apenas escreva o que você planejou, o que está na sua mente. E depois nós vamos aprender a lapidar esse diamante. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha ajudado vocês. Então se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E clique no botão gostei, porque ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a divulgar o vídeo. E me estimula a continuar com essa série. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!